dia a você que está na sua casa, onde quer que você esteja nessa manhã, que a graça, a paz e a bondade do Senhor se façam presentes sobre as nossas vidas de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos, nesse momento, quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Salmo de número 23, Salmo 23, deixar assim, desativei, porque às vezes entra a pessoa para ficar xingando, né? Então não é legal, né? Salmo 23, verso 1. Amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As versões mais antigas dizem assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém? Somente até aqui. Pode colocar a sua Bíblia aí sobre a sua cadeira. Vamos falar com Deus. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse trem. Radaz, faz um favor pro papai. Pega aquele baú lá. Rápido, o baú. É isso. Coloca ele aí, papai. Sem bater. Isso. Ele tá. Vamos lá. É isso aí. Então vamos lá. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença, louvamos, exaltamos, glorificamos, meu Deus, ao Teu nome que é santo, nome que é verdadeiro, nome que é sobre todo nome. Nesse momento, meu Pai, nós iniciamos esse culto de meditação na Tua palavra, de louvor, de adoração ao Senhor. Eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Eu coloco diante de Ti a vida de todos os meus irmãos que aqui na igreja se encontram. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida de todos aqueles que estão nos seus lares, onde quer que estejam, Senhor, ouvindo esta palavra, meditando nesta palavra, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um, que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha abençoar também abundantemente a vida de todos os seus familiares, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, meu Pai, em nome de Jesus. Peço a Deus que o Senhor venha abençoar os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, os fundos, o nosso bairro e a nossa cidade. Eu coloco diante do Senhor, meu Pai. Peço por todos os velhinhos que estão nos asilos, muitos até, o Senhor, que foram abandonados por seus familiares, meu Pai. Olha pelas crianças que estão nos orfanatos, esperando por adoção. Meu Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, daqueles que se encontram enfermos, daqueles que se encontram doentes, hospitalizados, acamados, desenganados dos médicos, das UTIs dos hospitais, meu Pai. Olha por aqueles que estão presos, por aqueles que estão encarcerados. Venha libertá-los, venha salvá-los, ó Pai. Transforma suas vidas em nome de Jesus. Alcança, meu Pai, todos aqueles que vivem pelas ruas vagando, perdidos nos vícios, perdidos, ó Deus, na prostituição. Venha libertá-los, ó Pai. Venha quebrar toda a corrente do mal. Venha, Senhor, desatar todo o nó do maligno. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, ó Pai. Olha, meu Deus, em nome de Jesus, pela nossa cidade.
cidade, abençoa o nosso prefeito, o nosso governador, o presidente da República, todos aqueles que estão, Senhor, à frente da nossa nação, em nome de Jesus. Não permita que o homem sanguinário, não permita que o ímpio, Senhor, venha oprimir o povo, meu Pai, em nome de Jesus. Alcança todos os pastores, obreiros, missionários, evangelistas, que estão pelos quatro cantos deste mundo, a semear a boa semente, que é a Tua palavra, que a Tua palavra, que essa semente venha, Senhor, em nome de Jesus, encontrar, ó Deus, um coração fértil, um solo fértil, ó Pai, para que essa semente possa germinar, para que essa semente possa produzir vida, para que essa semente possa produzir frutos e alimentar, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, não deixe faltar o alimento, não deixe faltar o sustento, não deixe faltar o abrigo, não deixe faltar o amparo, meu Pai. Aumenta e multiplica a fé de cada um, confirma a palavra que tem sido pregada através dos sinais, através dos prodígios, através das maravilhas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós oramos, assim nós glorificamos e assim nós exaltamos ao Teu nome que é santo, nome que é verdadeiro, nome que é sobre todo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, abre comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, capítulo 9, aleluia, glória a Deus, versículo de número 5, Atos 9, versículo 5, um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que creio vale uma reflexão para os nossos dias. E a palavra de Deus, por ser viva, por ser eficaz, ela tem esse poder de ultrapassar limites de tempo, de geografia. A qualquer tempo a palavra do Senhor, ela se renova e ela fala conosco. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, diz assim: e ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Junte a sua palavra junto ao seu coração. Vamos falar com Deus nesse momento. Pedir ao Senhor para que fale conosco. Peça ao Senhor para que venha falar ao seu coração. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque Tu és santo, Tu és poderoso. A Ti, meu Deus, pertence o poder, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nesse momento estaremos meditando na Tua santa palavra, e eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, que Tu me escondas atrás de Ti, que Tu fales pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós toda a carnalidade, arranca de nós toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você diz amém. Pode tomar seu assento, por favor. Meus irmãos, eu estava conversando na sexta-feira com a pastora, e nós falávamos a respeito de um tema muito presente, nos nossos dias, na vida das pessoas, de todas as pessoas, porque todas as pessoas têm uma prática de fé,
e eu falava, dizia ela, a respeito da religião. Não vou aqui falar sobre seitas, heresias, nada disso, não estou aqui para criticar a religião de ninguém, a profissão de fé de ninguém, não é? Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão é algo que tem acontecido já há muito tempo. Veja bem, a palavra religião, na sua essência, na sua raiz etimológica, ela vem do latim, e ela é uma palavra chamada religare, e ela significa religar o homem a Deus. Ou seja, ela significa, o sentido de uma religião é restabelecer a ligação, a comunhão do homem com Deus. Amém? Nesse sentido, nós podemos observar tudo o que acontece ao nosso redor, tudo que vem acontecendo, e nós vamos encontrar, meus irmãos, vários elementos que vão nos mostrar fatos, que vão nos mostrar situações que realmente elas nos chamam a atenção. Veja bem, a religião, né, trazendo agora, sem usar a palavra religião, mas levando isso para o relacionamento com Deus, veja bem, quando Deus estabelece o culto, né, quando Deus ordena a Moisés ali a construção do tabernáculo, antes até, e isso é necessário que nós entendamos, da reunião, do agrupamento, do arraial, né, das pessoas para cultuar a Deus, nós precisamos entender que o culto, ele é algo pessoal. Tá gelado? É algo pessoal. Veja bem, esse é um princípio estabelecido por Deus, desde a criação de Adão e Eva. Deus estabelece o culto com base no relacionamento. A gente já chega aqui no palco, fica tranquilo. Com base no relacionamento. Por quê? Você pode estar no meio de uma grande multidão. Você pode estar num evento aí que tenha 10.000 pessoas. Você pode estar ali cantando, você pode estar ali cheio, né, não sei do que, às vezes do Espírito Santo, de muitas coisas, né? Mas você pode estar naquele lugar, naquele momento, e não estar cultuando a Deus. Porque o culto, ele parte da premissa do relacionamento que nós devemos ter com Deus. E esse relacionamento é um relacionamento pessoal. Foi isso que Deus almejou com Adão. Foi para isso que Deus criou Adão. Deus criou Adão para povoar a terra? Sim. Para crescer, para multiplicar, para governar, para sujeitar a terra? Sim. Mas tudo isso vem depois do culto, vem depois do relacionamento com Deus. E o que acontece? As pessoas, elas vão sendo movidas por movimentos, elas vão sendo movidas por ondas, né? E elas se esquecem de se relacionar com Deus. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder. Ela tem esse poder. E aí eu poderia, não vou mencionar aqui nome de nenhuma religião, nada, né? Mas você quer ver algo que caracteriza o verdadeiro não religioso, tá? Não estou falando de religioso, de religiosidade, porque virou moda, né? Hoje em dia, se uma pessoa tem algum rito que faz com que ela cultive a sua fé com Deus, muitos já rotulam como religiosidade. Mas você tem que ter um rito, você tem que ter um momento,
Você tem que ter a sua forma de orar, o momento que você vai separar para ler a palavra, para meditar na palavra, para ouvir, para falar com Deus, para louvar a Deus. A maneira como cada um vai fazer isso é de cada um, é particular de cada um, mas é necessário que isso se faça. No entanto, de muito tempo para cá, rotulou-se, e esse é o problema, são os rótulos, né? Vive-se muito tempo na cultura odierna, os rótulos. Então se rotulam pessoas, se rotulam movimentos, se rotulam religiões, se rotulam. Então se a pessoa não se encaixa naquilo que alguns determinaram que não é religiosidade, que naquela moda, naquela maneira dele entender que tem que ser, você está entendendo? Ele se torna um religioso, né? E não é por aí que o negócio acontece, não é dessa forma que a banda toca, é menos da dose do xarope. Sabe por quê? Porque a minha relação com Deus, ela não pode ser estabelecida por uma imposição de outra pessoa. Ela não pode ser estabelecida. O pastor, qualquer que seja o pastor, ele precisa orientar o povo. Ele precisa, primeiro que tudo, ensinar. Esse é o primeiro. E ensinar a palavra. Não é ensinar o que ele acha, ensinar o que ele pensa, aquilo que lhe convém, aquilo que vai trazer mais gente para a sua igreja, aquilo que vai aumentar a arrecadação da sua igreja, aquilo que vai lhe ajudar a construir um suntuoso templo de mármore, ou sei lá do que, onde tem pessoas dentro tão frias, tão geladas, como aquele mármore, como aquele granito. Você está entendendo? Então, a obrigação, o dever do pastor, primeiro, é ensinar a palavra de Deus. A partir do momento que o pastor está ensinando a palavra de Deus, ele está conduzindo as ovelhas que são de Cristo. As ovelhas não são de nenhum homem, não. As ovelhas não são de nenhum pastor, não. As ovelhas são de Cristo. Aquilo que é seu é aquilo que você comprou, ou que você ganhou. Sim ou não? E o Senhor diz, o apóstolo Pedro diz, que nós fomos comprados pelo incontaminável, incorruptível, pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, partindo dessa premissa, todo pastor é um mordomo. Amém? Então esse é o nosso dever, é conduzir as ovelhas a Cristo, tá certo? Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo bem simples, né? Às vezes a pessoa ela é obrigada a ficar em pé, e às vezes, irmão, aquela pessoa não está aguentando ficar sentada, está com dor, mas ela tem que ficar em pé, porque alguém está com o microfone na mão, ordenando que ela fique em pé. Aí eu digo a você, será que essa pessoa que está sendo obrigada a fazer algo, estou dando um exemplo bem simples, obrigada, ela vai prestar o melhor a Deus, ou ela vai começar a cirar, porque quem está mandando ela ficar em pé não sabe qual é a situação dela. Então muitas vezes a pessoa, é lógico que se você pode, se não há impedimento, no caso de ficar em pé, que é algo muito simples, viu? Muito simples. É lógico que você vai ficar, mas às vezes você não está bem fisicamente, às vezes os seus pés estão machucados, você está entendendo? E você não consegue, e a pessoa é obrigada, e ela acaba ficando, sabe o que? Irada, e ela acaba perdendo a bênção por causa disso. Então nenhum homem pode impor, porque ele tem que ensinar. A partir desse momento, aquele que ouve, ele vai desenvolver um relacionamento com Deus. Quem tem um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com Deus, ele tem algo chamado identidade. Identidade. E aqui reside o grande X da questão na religião. Qual é a identidade? Qual é a identidade que eu tenho como uma pessoa que pertence
a determinada religião, a determinada denominação. Eu verdadeiramente tenho as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Eu sigo as pisadas do Mestre. Sabe por quê, irmãos? Digo a você uma coisa: no dia do juízo, no dia do Senhor, não vai adiantar uma pessoa chegar e falar: não, mas olha, eu fazia isso porque todo mundo fazia. Não vai adiantar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse o seguinte: estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Não é que vai ser assim: olha, então um casal olha um para o outro, será que eu sei que sobe ou será que sou eu? Não é isso não. O que ele está dando aqui, o que o Senhor está ensinando é que, você está entendendo? A salvação, ela é individual, porque o Senhor Deus deu ao ser humano um poder de escolha, um poder de decisão, que nem ele tira do ser humano, que é o poder de escolha, é o poder de decidir. Eu decido servir a Deus, você decide servir a Deus, ele decide servir a Deus, nós decidimos servir a Deus, vocês que me ouvem, que me veem, decidem servir a Deus. É um ato da nossa escolha. É um ato da nossa escolha. O que é que nós vamos escolher? Servir a Deus? É um ato da nossa escolha. E aí isso é corroborado e confirmado quando lá no Getsêmani Jesus está orando. E 3 vezes Jesus faz a mesma oração. E 3 vezes o Pai não responde à oração de Jesus. Quando o Pai não responde à oração de Jesus, sabe o que o Pai está dizendo a Jesus? Você sabe, meu filho, o que é que você tem que fazer. Você sabe qual é a sua missão e para que você foi enviado a esse mundo. Agora você escolhe. Você vai fazer a minha vontade? Ou você vai fazer a sua vontade, que Jesus pede que, se possível, passe dele aquele cálice. O que ele está dizendo, ele está: Pai, por favor, Jesus está pedindo isso ao Senhor, que, se possível, passasse aqui dele aquele cálice. Então, nós precisamos entender, quando o Senhor Jesus vai aparecer a Saulo, que é a forma hebraica do nome Saulo, na raiz Shaul, Paulo é latim, tá certo? Quando ele se torna ali, vai se tornar os apóstolos dos gentios, então ele passa a ser chamado pela forma latina do seu nome, que é Paulo, tá certo? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo, era um homem dedicado à sua religião. Ele era dedicado, ele observava a palavra, ele era membro do Sinédrio, ele era um homem versado, conhecedor das Escrituras, tanto que quando nós olhamos para os 40 homens que escreveram a palavra de Deus, Paulo é o único teólogo, porque ele conhecia. É por isso que ele escreve as cartas às igrejas e discutir no bom sentido, sobre causas doutrinárias, sobre questões ligadas ao judaísmo, que estavam sendo implantadas, que estavam sendo colocadas dentro do cristianismo, como condição para que alguém se tornasse cristão. Aos Gálatas, ele escreve: ó insensato Gálatas, quem vos ensinou outro evangelho tão depressa, além do que está posto? Então veja bem, Saulo, ele está indo. A primeira narrativa, a primeira aparição de Saulo na palavra do Senhor é quando Estevão
é apedrejado. E ele vê aquilo. Mas para ele, aquilo era normal. Por que aquilo era normal? Porque para Saulo, assim como para o judaísmo, assim como para o sinédrio, o cristianismo era uma seita que se opunha à palavra de Deus, e não era isso, porque eles não conheciam o Salvador. Então, naquele momento, ele consente com aquilo. Interessante que a palavra de Deus, ela diz que as roupas, as vestes de Estevão foram depositadas aos seus pés. Mas então ele sai, né? Diz então aí o versículo 1 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. E aqui é interessante, veja bem, que para Saulo, ele estava praticando a verdadeira religião, mas na verdade ele está perseguindo Jesus. E muitas pessoas acham que estão praticando a verdadeira religião, mas estão perseguindo a Jesus, tá certo? E é interessante você observar o que Lucas escreve no versículo 1, que ele diz assim, olha, e Saulo respirando, irmãos, se você parar de respirar, você morre, né? Existem pessoas que conseguem ficar 5, 6 minutos, acho que até um pouco mais, alguns que conseguem aí bater recordes aí, até mais, sem respirar embaixo d'água. Tem gente que não consegue ficar 30 segundos, né? Mas a respiração, ela é fundamental, ela é essencial à vida. Aquele que não respira, ele morre. Ele morre. Você está entendendo? Então, diz o Lucas evangelista, diz o seguinte: e Saulo respirando ainda mortes contra os discípulos de Jesus, e também ameaças. O que ele quer dizer? As ameaças e as mortes contra os discípulos de Jesus, elas se tornaram para Saulo a razão da sua vida. Ele respirava isso. Isso fazia parte do coração dele, do sentimento dele. Por maldade? Não. Por falta de conhecimento. Muito embora ele fosse um conhecedor das Sagradas Escrituras, ele fosse e era, e versado, no assunto, ele não conhecia Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o que eu quero dizer a você, muitas vezes as pessoas acham que estão servindo a Deus, mas por falta de conhecimento. E esse conhecimento tem que estar aliado a uma experiência com Deus. A uma experiência. Todos nós precisamos ter uma experiência. Precisamos ter experiências com Deus o tempo todo. Mas uma pessoa, ela só realmente ela vai entender o poder de Deus, o amor de Deus, a partir do momento que ela tem uma experiência com o Senhor. Amém?
Então o que é que ele faz? Ele chega ao sumo sacerdote e pede cartas. Ele diz o quê? Eu preciso prender, matar, encarcerar esses discípulos de Jesus, porque esta seita quer destruir o cristianismo. Olha que coisa terrível, não é? Então ele recebe essas cartas e vai para as sinagogas, ele vai para Damasco, para a capital da Síria, tá certo? A fim de que se encontrasse, olha isso aqui, irmãos, alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha, quando você vai à frente perceber e ver tudo que o apóstolo Paulo enfrentou por amor a Jesus Cristo, sem ver isso aqui, você fala, nossa, que homem devotado, que homem fiel, que homem, e realmente Paulo era um homem de Deus, um homem de Deus, um exemplo de fé, em todos os aspectos, em todos os sentidos, não é? Mas a pessoa precisa ler o que aconteceu antes, precisa ver o que aconteceu, como é que foi a conversão do Saulo, né? Que achava que estava servindo a Deus daquela forma. Ele tinha uma visão da religião, né? Então ele estava numa religião, no sentido de uma organização, que era a questão do judaísmo, do sinédrio, dos sacerdotes, que haviam decidido que o cristianismo era uma seita, que Jesus era um falso profeta. Amém? Então ele diz assim, olha, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa frase dita por Jesus, ela tem, irmãos, o primeiro sentido aqui é o literal, né? Porque dentro da hermenêutica, a primeira regra da hermenêutica, que é a ciência da interpretação do texto, é que o texto interpreta o próprio texto, é o sentido literal. Então, ele não sabe quem está dizendo, mas a voz diz de maneira direta, de maneira pessoal: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, meus irmãos, ele conhecera Jesus? Não. Ele conhecia Jesus? Não. Sabe o que ele conhecia? Sobre os discípulos de Jesus, aquilo que lhe fora passado pelos sacerdotes. Saulo não andou com Jesus como os outros discípulos, né? Mas Jesus fala com ele. E aí nós podemos entender o quê? Que muitas pessoas, e às vezes até nós mesmos, perseguimos a Jesus por não conhecer a Jesus. Nossa, pastor, você está não estou me perdendo em nada não, eu sei tudo que eu estou te falando aqui. Sabe por quê? Sabe aquele ditado? Eu já citei muito aqui na igreja. Você conhece, só vai conhecer, ter uma noção de quem é uma pessoa depois que você comer 1 quilo de sal com ela, pelo menos, no mínimo. Você vai começar a ter noção quem é a pessoa. Sim ou não? Porque ninguém come 1
quilo de sal com colher. Você não põe 1 quilo de sal no prato, que você vai morrer, né? Cada um pega uma colher de sopa e vai comendo, você vai morrer, vai te dar um infarto, um derrame fulminante ali. A pressão vai a 200, você vai morrer. 200 não, vai muito mais, né? Porque 200 é 20. O sal você come de pouquinho, porque o sal ele tem uma função: equilibrar. Ele tem a função de equilibrar, de temperar, de fazer diferença. Então, como você vai comendo de pouquinho, você vai conhecendo a pessoa. Você vai conhecendo o que a pessoa pensa. Você vai conhecendo o que a pessoa fala, a maneira como ela sente, como ela reage às situações, sim ou não? Aí você vai conhecendo a pessoa. O relacionamento, todo relacionamento, ele é dessa forma. Agora, quando nós estamos falando aqui de relacionamento, e Saulo, né, ainda vai começar a se relacionar com Deus, todo relacionamento, ele precisa estar fundado, ele precisa estar arraigado em amor. E o fundamento de todo relacionamento é Cristo. Quando o pastor Alencar celebrou o meu casamento com a pastora, né, ele usou uma frase que eu acredito que a maior parte dos pastores também usam, e eu uso também, é que, irmãos, pode faltar qualquer coisa no casamento. Pode ter pouca mistura, faltar qualquer coisa. Só não pode faltar uma coisa: Jesus. Dentro de uma casa pode ter dificuldade, pode ter momentos ali de escassez, que isso acontece, né? Mas não pode faltar Jesus, porque se faltar Jesus, falta tudo. A pessoa não tem nada, né? Então Saulo, ele ainda não conhecia Jesus, ele não se relacionava com Jesus, mas Jesus olha para ele: Saulo, por que você me persegue? Não é? Por que você me persegue? Irmãos, a gente vê tanta coisa, né? A gente vê cristão que persegue, que arma arapuca, que puxa tapete, que dá o tombo, que mente, que calunia, que inventa, que é traiçoeiro, que é sorrateiro. Não tem isso. Mas eu digo uma coisa a você: tenha Jesus no seu coração. Porque se alguém fizer isso com você, talvez já tenha feito, se não fez, fique esperto, porque assim, o joio, ele cresce junto com o trigo. Ele cresce junto. Ele parece trigo, mas ele não é trigo. Ele não dá fruto. Então o joio vai ser arrancado que hora? Na hora da colheita. Na hora da colheita. Você está entendendo? Então, se ele parece, ele é igual aquele shampoo, né? O Denorex, que eu nem sei se existe mais aquilo. Parece, mas não é, né? Então, assim, veja bem, isso aí ficou até, acho que foi até uma frase que denegriu a imagem. Foi um tiro no pé, né? Como se diz no Denorex, é porque, tipo assim, você fala, parece, mas não é, quer dizer, parece, mas não é, quer dizer, não serve para nada. Tem uma coisa que parece, mas não é, é algo falso, é uma imitação, né? Então Jesus diz isso para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós podemos observar aqui, por exemplo, a chamada de Abraão. Deus fala com Abraão. Abraão viu Deus? Não. Moisés viu a sarça. Abraão ouviu
a voz de Deus: Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, terra que mana leite, terra que mana mel, leite de cabra, mel de tamareira. Saia, Abraão. Ele ouve a voz de Deus. Saulo não vê Jesus, ele ouve a voz de Jesus. E aí Jesus, e quando Saulo pergunta: quem és, Senhor? Olha, é interessante a maneira como Lucas diz aqui, né? E aí a gente traz para um outro costume dos nossos dias, que Jesus virou chapa, Jesus virou mano, né? Só está faltando agora você ouvir uns caras aí falando: e aí, mano, beleza? Meu mano, que é? Toma vergonha, rapaz. Ele nem viu quem era que estava falando, mas ele chama aquela voz, ele responde como Senhor. Sabe um dos conflitos e um engano que está sendo semeado nos nossos dias? Que você pode tratar Jesus como se ele fosse um ser humano. Uma vez eu ouvi uma música, que não é hino, que o cara ficou, eu não tive paciência, eu ouvi uns 2 minutos, ele só falava você para Jesus. Isso me irrita de um tanto, porque não tem base bíblica, não tem fundamento, é coisa inventada por homem, para iludir gente que não conhece Deus, ou que se conhece, está se deixando levar por falsos ensinamentos, está comendo comida podre, porque jamais Jesus, ou você ou eu, estaremos no nível de Jesus, meu amigo, jamais. Jesus é Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, aqueles que estão em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra. Aí não dá para chamar Jesus de você, meu amigo. Você está entendendo? Onde é que mora o perigo? Onde muitas pessoas estão perseguindo de certa forma a Jesus. Está percebendo? Não é nada, mas é uma coisinha aqui. Sabe o que Salomão diz? Que são as raposinhas que destroem a lavoura, a plantação. São as raposinhas. Você sabe por quê? Porque a raposinha passa num buraco pequeno da cerca. A raposona precisa de um buraco grande, e onde entra uma raposinha entra um monte, e numa ninhada de raposa são 2 grandes, o pai e a mãe, o resto é tudo pequenininho, entra um monte. São as raposinhas que destroem, são as pequenas coisas. Quando eu começo a achar que Jesus está no mesmo nível que eu, a coisa já descambou há muito tempo, porque não está. Ele é o Senhor, Ele morreu por mim. Nenhum de nós morreria por ninguém, por Jesus. Eu morreria, deixa de ser hipócrita, morreria não, é hipocrisia. Então Saulo, olha, quem és? Saulo, porque quem é Senhor? Quem é Senhor? O cara está ouvindo uma voz que ele não está vendo ninguém, mas ele chama o Senhor de Senhor. Existem 3 religiões monoteístas no mundo: 3: cristianismo, judaísmo e islamismo. 3. Eu não vou falar de religião, já falei aqui você, só falei da função da religião. Só tem uma que não está que se corrompeu. Só tem uma que não entrou coisas, que não permite que coisas humanas, invenções humanas, invencionices de homens entrem na sua essência. Só tem uma.
E não é o cristianismo. Infelizmente. Vamos lá. Então Jesus responde: eu sou quem? Jesus, o Salvador. Você não me conhece. Realmente, Saulo não conhecia Jesus. A quem tu persegues? E aí Jesus vai completar a frase e vai dizer assim: duro, Saulo, é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão era a ponta da lança, tá? A ponta da lança que era colocado na vara, né? Uma ponta de lança que o pastor, aquele que guiava o rebanho ali, ele cutucava o gado para não permitir que o gado saísse do caminho ou para direcionar o gado. Então Jesus, Saulo, não adianta você, meu amigo, meu irmão Saulo, não adianta você endurecer. Você está cercado por todos os lados. Você está entendendo? Todos os lados. Todos os lados. Então, meus irmãos amados, veja bem, o que nós precisamos entender: o amor de Deus, ele nos constrange. No sentido da palavra, quer dizer resistir. Resistência para obedecer. Obstinar-se. Você já viu pessoa obstinada? Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Uma das piores características de uma pessoa é a pessoa obstinada. Uma pessoa obstinada é difícil. Sabe por quê? Ela não permite que o Espírito Santo trabalhe no coração dela. Ela não permite. Uma pessoa obstinada, ela sempre põe a culpa no outro. Sempre é culpa do outro. Nunca é culpa dela. Ela é a vítima. Ela sempre é vítima. Então Jesus olha para Saulo: não adianta você recalcitrar, não adianta você desobedecer, Saulo. Você não tem para onde fugir. E diz o seguinte texto, continuando no versículo 6: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor. Agora aqui você vai perceber uma característica tremenda em Saulo, né? Ele sai para prender, ele sai para matar. O ordem, cartas para isso, para trazer as pessoas presas para Jerusalém. Aí ele encontra com Jesus. E a partir do momento que ele se encontra com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Começa aqui, ó. É aqui dentro, irmãos. É aqui dentro. Sabe por quê? Vou dizer a você. Jesus ficou 3 anos e meio ensinando. Porque aquilo que a pessoa verdadeiramente aprende, ela não esquece. É como quando você aprende a palavra de Deus verdadeiramente, e entende a necessidade que você, que eu, que nós temos de nos relacionarmos com Deus, isso para o resto da vida vai ser como andar de bicicleta. Eu fiquei muito tempo sem andar de bicicleta, nem a minha vida inteira de bicicleta. Eu estou meio de chuva indo trabalhar de bicicleta com marmita, e chegava na cerâmica, parecia que era cimento, né? Que ela ia pulando na garupa, né? Chegava até socado. Eu olhava para aquilo e falei: glória a Deus, aleluia, que eu tenho comida, mas eu não gosto de comer de marmita. Aquela comida socada, né? E fria, né? E fria, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma marmita térmica, era uma marmitinha de alumínio. Tudo bem?
Já estou terminando, a gente já vai celebrar a ceia. Aí, depois de muito tempo, porque aí você compra carro, você fica bobo. Você quer ir em todo lugar de carro. Tem gente que não anda mais a pé, né? Aí tem que fazer pilates, aí tem que fazer academia, porque o cara colocou roda no lugar das pernas. Olha lá. Bom, aí quando o Jeremias e a Radassa, eles compraram a bicicleta dele, porque eles foram juntando dinheirinho que eles foram ganhando de presente de Natal, de Ano Novo, tal, foram na loja e pagaram à vista no dinheiro da bicicleta. Aí eu falei pro Genival, tenho vontade de ter a bicicleta de novo, cara, mas eu não sei andar mais, que a última vez que eu fui andar, eu caí quase, né? Não caí porque eu tenho as pernas compridas, né? Ele falou, pastor, ninguém desaprende a andar de bicicleta. Cara, eu não consigo. Ele falou, consegue. Eu falei, vem cá, na loja dele, senta nessa bicicleta. Ele falou, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai sentar na bicicleta, vai colocar os pés no chão, e o senhor não vai pedalar, o senhor vai se movimentar com os pés, a bicicleta vai andando, o senhor vai indo. Você vai ver como é que você anda. Mas eu fiz isso, eu andei 20 metros assim, depois com a bicicleta dele, saí pedalando. É lógico que eu já não tenho mais aquela agilidade que eu tinha, né? Quando, estou falando de 40 anos, 45, 48 anos atrás, né? Já faz um tempinho que se passou, né? Não tem mais aquela agilidade. Esses dias atrás eu estava subindo aqui a subida de onde vai ser o planinho ali da Morim Breia, né? E eu, quando, às vezes vou de bicicleta trabalhar, chega ali, a bicicleta parou na subida, eu subo empurrando, né? Não sei se eu empurro a bicicleta que ele puxa, né? Aí sobe uma moça, está subindo a moça do meu lado, pedalando. E eu estou olhando o retrovisor, eu quero ver se ela vai, pois a moça subiu, aquela subida é íngreme, hein? É íngreme. Pois ela subiu, rapaz, pedalando até lá em cima, numa boa, foi embora. Poxa vida, eu quase morro ali, subi andando, né? Então assim, quando a gente aprende a palavra de Deus, ela cria raiz em nós. Saulo, ele não conhecia Jesus, mas ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha. Por isso, quando ele ouve a voz do Senhor, sabe o que ele faz? Ele obedece. Ele chama Jesus de Senhor. Irmãos, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Ele tem que ser o Senhor da nossa existência. Ele tem que ser o Senhor da nossa vontade, do nosso coração, da nossa alma. Amém? E Saulo entende isso. Aí Jesus diz a ele, para ele entrar na cidade, que lá vai ser dito aquilo que ele tem que fazer. E ele volta de Damasco, outra pessoa. Sabe aquele termo que a gente usa? Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado para não perseguir a Jesus. Quando o filho cristão desobedece o pai e a mãe, ele está perseguindo a Jesus. Viu? Porque Jesus não ensinou a gente a desobedecer o pai e a mãe. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, o 5º mandamento, para a gente honrar o pai e a mãe, para que a gente viva muito sobre a terra. E Paulo, ele diz isso, quando ele fala assim, olha, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Pai, nós
estamos diante da tua presença, louvamos, exaltamos, glorificamos, meu Senhor, o teu nome que é santo e poderoso. Meditamos na tua palavra. Deus, tantas são as invencionices do ser humano, tantas são as invenções, os modismos, as filosofias, as vãs filosofias que hoje surgem no meio do teu povo. Te peço, Pai, guarda-nos, não permita de forma alguma que sejamos enganados ou iludidos com essas invencionices, com essas vãs filosofias, mas que a tua palavra, ela esteja gravada, que ela esteja cravada no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, Pai. Encha-nos com o teu Espírito Santo, meu Senhor, derrama sobre nós a tua Shekinah, Pai, que o teu Espírito Santo, que a tua presença se faça, ó Deus, na nossa vida em todos os momentos da nossa existência. E quando, ó Deus, qualquer tipo de engano surgir, ou qualquer tipo de falso ensinamento vier ao nosso encontro, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, ó Pai, em nome de Jesus, que jamais, ó Senhor, venhamos te perseguir por atitudes, por pensamentos ou por palavras, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos nesse momento, porque estaremos, Senhor, nesse instante participando da Santa Ceia do Senhor, participando do pão, participando do cálice, Senhor, que representa o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foram moídos, sangue que verteu na cruz para selar o Novo Testamento, para cumprir as profecias, meu Pai, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, para que possamos participar da mesa do Senhor com o coração limpo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com as mãos purificadas. Assim, ó Deus, nós oramos, assim nós exaltamos e glorificamos ao teu nome que é santo, nome que é verdadeiro. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado por tudo que o Senhor já fez, e obrigado ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós vamos orar. Orar não, nós vamos consagrar ao Senhor nesse momento, celebrar a Santa Ceia do Senhor. E quero convidá-los a ficarem de pé, se você puder. Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos à frente. Senhor, nesse momento nós oramos e consagramos ao Senhor este pão, que representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi moído na cruz do Calvário. Peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar este pão, este elemento, Senhor, que representa o corpo de Cristo Jesus. Senhor, dessa forma nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, pelo grande amor e pelo cumprimento da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. De igual forma, nós consagramos ao Senhor, meu Pai, o suco da vide, que representa o sangue de Cristo Jesus, que verteu na cruz do Calvário, até a última gota, meu Pai, para selar o Novo Testamento, ó Deus, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, ó Deus, elemento este
que representa o sangue do Senhor, meu Pai, que em nome de Jesus possamos participar para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Traga meu pão, por favor. Glória a Deus. É aqui assim. Isso. Obrigado. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante seu pão aos céus. Deus de bondade, de graça e de misericórdia, nós te louvamos, porque da mesma maneira que o Senhor estabeleceu a Santa Ceia, a nossa Páscoa, como memorial, assim nós fazemos nesse dia, em nome de Jesus, todos juntos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Levante seu cálice aos céus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Todos juntos. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos nesta manhã, porque, ó Pai, podemos louvar, podemos cultuar, podemos, ó Deus, participar da mesa do Senhor. E tudo isso, ó Deus, só é possível por causa do teu grande amor que não se resumiu ou se limitou a palavras dos profetas, mas palavras que foram profetizadas, que vieram do teu trono e que em nome de Jesus se cumpriram com o nascimento, com a vida,
com a morte e com a ressurreição de Cristo Jesus. É por isso, ó Deus, que nós nos alegramos por podermos ser chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, e que até o próximo mês, ó Deus, se o Senhor não estiver voltado, se o Senhor não tiver voltado para buscar a tua igreja, e se nós ainda estivermos nesse mundo, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, para que estejamos firmes na tua presença, servindo e adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento pela mesa, né, da oração, onde tem os pedidos de oração, fotografias, chaves, documentos, são objetos que os irmãos depositam nessa mesa. Muitos nesse momento seguram peças de roupa, alguns colocam a mão sobre locais onde há enfermidades nos seus corpos, e nós oramos porque cremos que Deus ouve a nossa oração, e cremos que Deus atende, amém? Eu convido você nesse momento a orar juntamente comigo. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós oramos nesse momento e eu apresento a Ti, Senhor, cada vida aqui apresentada nesses pedidos de oração, nos projetos de vida, nos sonhos, ó Deus, nas fotografias, meu Pai, nas peças de roupa, nas chaves, ó Deus, que representam as casas, o sonho da casa própria, do automóvel, Senhor, a saúde de cada um eu coloco diante do Senhor, aqueles que seguram peças de roupa em suas mãos, aqueles que colocam suas mãos sobre locais onde há enfermidade, que o Senhor venha tocar de uma forma especial e sobrenatural. Apresentamos a Deus nesse momento pessoas pelas quais temos orado todas as manhãs, pessoas que já têm alcançado, que alcançaram milagre do Senhor, que o Senhor continue abençoando, que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Olha, meu Deus, pela vida do Benjamin, Senhor, alcança, Senhor, sua família, cuida daquela criança, o seu desenvolvimento, meu Pai. Olha pela vida, Senhor, da Vanessa, pela vida do Fernando, da irmã Doraci, do irmão Benedito, Senhor, nós te louvamos pela cura da tua serva. Alcança a dona Maria, a dona Cileia, a Josiane, alcança a dona Silvinez, ó Pai, em nome de Jesus. Esse período de luto esteja confortando o seu coração, meu Pai. Olha, meu Deus, pelo seu Cláudio, olha pela dona Zola, meu Pai, alcança, Senhor, a Ângela, o Roberto, o Mauro, olha pela Cidinha, pela Beatriz, alcança, Senhor, a Hilda, a Lourdes, ó Senhor, toca na sua saúde, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço, Senhor, pelo Leandro, pela Letícia, abençoa nossa irmã Vera, o irmão Paulo, alcança, ó Deus, o Iago, a Michele, a Yolanda, a Tainá, a Branca, Senhor, abençoa a irmã Lia, o irmão Orlando, meu Pai, meu Deus, o Fabiano, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, toca o seu coração, na sua mente, na sua alma, alcança também, Senhor, nossa irmã Benedita, abençoa a sua vida, a sua saúde, ó Pai. Peço a Deus pela vida do Edson, eu te agradeço pela recuperação da cirurgia, em nome de Jesus, ó Pai, pelo pleno restabelecimento, Senhor. Peço a Deus em nome de Jesus por minha mãe, Senhor, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha tirar as dores dos seus pés. Alcança, Senhor, a Flávia, o Del, olha pela vida da Valéria, do Valdemir,
da Marieta, Senhor, do Daniel, alcança, Senhor, a Dona Maura, olha, meu Deus, pela vida, meu Senhor, do Jeremias, da Radassa, alcança, Senhor, a vida da pastora, Senhor, cura essa infecção, meu Pai, alcança, Senhor, e abençoa também a minha vida, todos os irmãos, todos aqueles que os teus filhos têm orado, que os teus filhos têm apresentado todos os dias em suas orações, que o Senhor venha tocar na mente, na alma, no coração, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, libertar de todo mal, abençoa, meu Senhor, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha tocar no alto da cabeça, a planta dos pés, nas juntas, nas medulas, nas veias, Senhor, nas artérias, nas articulações, em cada célula do sangue, arrancando toda a célula doente, enferma, cancerígena, arrancando os tumores, os caroços, ó Pai, em nome de Jesus, toca, meu Pai, no cérebro, toca no coração, toca nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no pâncreas, toca, meu Deus, no intestino, toca, Senhor, no estômago, toca na bexiga, na próstata, meu Pai, toca, Senhor, no útero, nos ovários, nas trompas, toca nos nervos, nos ossos, nos músculos, na pele, em cada órgão do corpo dos teus filhos, fecha as feridas da carne, fecha as feridas da alma, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, olha por aqueles que sofrem, olha por aqueles que estão enfermos, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha operar o milagre na vida de cada um, em nome de Jesus, você diz amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos, nós vamos orar na campanha do Gideão e Conquista. Se você estiver na campanha, vem à frente. Se você quiser começar também, e se você estiver terminando, também vem aqui à frente. São 7 domingos na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque tu és santo e poderoso. Apresento a vida de cada um dos meus irmãos que está nessa campanha, do primeiro ao 7º elo. Peço a Deus que em nome de Jesus o Senhor venha contemplar a fé de cada um. Que o Senhor venha, meu Deus, atender ao pedido e ao clamor. E assim como o Senhor olhou para a vida de Gideão, assim como Gideão alcançou o testemunho de ti, meu Pai, que os meus irmãos também alcancem, que os meus irmãos recebam de ti o milagre, que os meus irmãos recebam de ti a cura, a transformação, a libertação, através da fé que é depositada nesse dia e nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai, da mesma forma que o Senhor abençoa a vida, a família, a tribo de Gideão, e assim também, Senhor, toda a nação de Israel, o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus, você diz amém. Levante as mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro e te agradeço, porque creio que o Senhor já me concedeu a vitória, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Glória ao Senhor mais uma vez, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento para consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, segure na sua mão. Se você tiver o seu dízimo para ser consagrado, venha aqui à frente. Você que está nos assistindo, se você quiser nos ajudar, aí na descrição do vídeo tem a chave Pix, os dados bancários da igreja, no Banco Itaú, tá certo? A chave Pix é o CNPJ da igreja. Todas as ofertas enviadas ou trazidas à casa do Senhor, elas são consagradas, amém? Deus eterno, maravilhoso Pai,
Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento. Eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas, as contribuições que os teus filhos têm trazido para a manutenção, para o sustento da tua casa. E assim como diz a tua palavra, Deus, eu te peço, repreenda toda a ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador. Abra, ó Pai, as janelas dos céus, multiplica na vida do teu povo de forma especial. Enche os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento da despensa e o salário de forma especial e sobrenatural. Abençoa a casa, abençoa a empresa, abençoa o negócio, a aposentadoria, a pensão, a fonte de renda, os currículos, as carteiras de trabalho. Dá vitória, Senhor, nas causas da justiça. Dá vitória, Senhor, nos processos de aposentadoria. Tira todo o embaraço, meu Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu oro. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu abençoo e, Senhor, te peço, prospera a vida do teu povo, em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, pode trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra que tem nos orientado em nossas vidas, ó Pai. Te agradeço pela vida de todos os meus irmãos que aqui estiveram nessa manhã, por todos aqueles que nos assistiram, aqueles que ainda estarão assistindo. Peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abençoá-los de uma forma especial e sobrenatural. Abençoa o nosso retorno aos nossos lares, dá-nos um dia abençoado junto dos nossos familiares, uma vida de bênçãos, uma vida de vitórias, uma vida de livramentos, uma vida de realizações no Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e todo sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, cumprimento o seu irmão em nome de Jesus. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus.